Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência e nós começamos hoje mais um Baú de Votu, onde nós convidamos pessoas para falar sobre a história de Votuporanga. E hoje eu tenho o grande prazer de conversar com um amigo que sabe tudo da história de Votuporanga, o João Carlos Ferreira. João, muito obrigado por ter vindo. Tudo, ou quase tudo. Mas o prazer é meu, uma honra estar aqui nesse programa, porque por esta bancada tem desfilado verdadeiros historiadores de Votuporanga, testemunhas oculares do desenvolvimento de Votuporanga, e eu confesso que me sinto honrado de ser convidado para estar entre eles, contando um pouco daquilo que a gente viveu, vive e sente pela nossa Votuporanga. Você faz parte, né, João? Porque você veio para Votuporanga em que ano, João? Final da década de 60. Aí, quando a Votuporanga estava vivendo um momento extraordinário de desenvolvimento e havia duas emissoras de rádio concorrente, a Rádio Clube e a Rádio Piratininga, e nesta época fui convidado, na época, pelo jornalista Nelson Camargo e pelo Luiz Rivoiro, que era o diretor artístico da emissora, para vir integrar a equipe da Rádio Clube de Votuporanga. Cheguei por aqui mais no setor de futebol, de notícias, e nos últimos 50 anos eu tenho acompanhado de perto, empunhando o microfone ou com o gravador na mão, mas nas fotografias de tudo que aconteceu nessa cidade. Graças a Deus. Eu acho que você e o Cláudio Craveiro apareceu mais em fotografia do que qualquer pessoa de Votuporanga, viu? Na época, sim, porque a gente participava de todos os atos, né? O rádio em Votuporanga sempre foi muito dinâmico, muito presente. O rádio em Votuporanga é um capítulo à parte dentro da história de desenvolvimento da cidade. Rádio ativo, cobrando, às vezes encostando as autoridades na parede, mas sempre ao lado do povo, na defesa daquilo que há de interesse para a coletividade, e isso eu acho muito importante. Ô, João, aí você veio para Votuporanga, quem era? Era Luiz Rivoiro? Na época estava o Léo Oliveira Filho, que nós começamos praticamente junto no Rádio Mirassol, na Rádio Difusor de Mirassol. O Léo veio para Votuporanga, posteriormente eu vim logo um ano depois do Léo, e nós já tínhamos o finado Exupério Martins, que estava na rádio, sob a gerência efetiva e dinâmica do Oliveira dos Santos Prates, que eu vejo ele como era um baluarte. Um comandante, numa época difícil, época de ditadura militar, tal, e Oliveira foi um senhor gerente. Além da sua voz, uma voz de noticiarista de mão cheia, um grande radialista e completo em todos os setores do rádio, até uma justa homenagem a ele, que está se recuperando a saúde, mas a gente tem uma profunda admiração pelo Oliveira Pratos, que era o nosso gerente. Tinha o compadre Vardão, que fazia o sertanejo, em resumo, o Luiz Carlos Bordoni. Luiz Carlos Bordoni. Famoso na época da Jovem Guarda, ele era o Lulu Bom de Brasa. E, entre todos, já do outro lado, na Rádio Piratininga, o gerente era o José Antônio Sanches, tinha o Galileu Silva, uma das belas vozes também, tinha o Cláudio Craveiro, tinha o Beni Andrade, e outros que passaram por ali naquela época. Foi uma época dinâmica do rádio em Votuporanga. O Cláudio Craveiro passou pela Piratininga? Para mim ele já tinha vindo direto. Ele começou carreira na Piratininga. Ele fez história na Rádio Piratininga. E depois que a rádio foi desativada, foi caçada no governo militar, então o Craveiro passou, a princípio foi para Fernandópolis, fez história também lá em Fernandópolis, tanto no futebol como na animação popular do rádio, e depois retornou para Votuporanga. Tanto ele quanto o finado Exupério estiveram no rádio de Fernandópolis e depois retornaram a Votuporanga e trabalharam também na Rádio Clube. O Beni Andrade também foi para a Rádio Clube, daqui para Marília, de Marília para Rondônia, e é um dinossauro lá em Porto Velho hoje. Ixi. Agora, viu, João, você falando do Exupério Martins, eu lembro que ele tinha um programa à noite,
E eu achava muito legal. Que ele falava assim, não vem pedir... os ouvintes pediam música, né? Ele falava, mas não vem pedir Gerry Adriano, essas coisas que eu não toco. Ele tocava Chico, ele era mais elitizado. O Exupéry veio de General Salgado. Ele tinha o apelido de Meia-Noite. Ele jogava futebol também, jogava muito bem. E se entrosou no rádio, fez um grande sucesso. Morreu muito jovem, mas deixou seu nome marcado e hoje dá nome às cabines de rádio da Arena Plínio Marim. Ah, sei. Ô, João, e como é que funcionava o rádio? Porque hoje a gente tem um monte de... A tecnologia nos ajuda muito, mas naquela época era tudo na raça e tal. Como é que... Mas o rádio tinha uma importância, a gente se informava pela rádio. Exatamente. Né? O que acontece... Era outros tempos. O rádio era o meio de comunicação da lavoura. A gente tinha até... existiam muitas colônias cafeeiras nessa região, que era produtora de café. Então, quando a pessoa vinha... tinha algum recado para ser transmitido lá para a família, nasceu tal, na Santa Casa, pesando tantos quilos, o garoto fulano de tal, e a gente encerrava dizendo, mãe e filho passam bem. Tinha uma para você imaginar, o contato que havia era só o rádio. A Rádio Clube tinha um programa chamado Postal Sonoro, era um sucesso imenso. Fazia o papel do correio. Exatamente, era o papel do correio. Era o papel do correio. E o rádio em Votuporanga, marcado, presença que a gente deve sempre recordar, você trabalhou com ele, Luiz Rivoido, era um gênio. Gênio do rádio. O Sanches, da outra rádio, da Rádio Piratininga, era um baita de um comunicador. Num palco, eu só conheci dois, ele e o Silvio Santos. Muito bom, improviso, extraordinário, animador de comício de mão cheia. Porque naquela época tinha o animador de comício, né? Pois é, tinha. Nós pegamos nos anos em 71, 72, nós tivemos a eleição Fubá-Maracujá. Foi a grande disputa eleitoral de Votuporanga dos últimos tempos. E aí o Sanches era Fubá e o Luiz Rivoido Maracujá. Eram os dois maiores locutores que tinham aqui e que faziam a animação, portanto, do comício, anunciando os oradores e promovendo os candidatos a prefeito. João, e os locutores meio que tomavam partido mesmo, né? Sim, a rádio tomava partido. Uma rádio era de um partido, a outra era de outro partido. E era uma disputa ferrenha, realmente. Na época dos comícios, porque a época dos comícios a atração era a fala dos candidatos, era a animação do locutor. Depois veio o showmício, aí já trazia artista. E depois do showmício aí acabou tudo. Agora não tem mais nada. Fica esse programa eleitoral aí do rádio e TV que ninguém gosta de ver. Viu? E gozado, né, João? Naquela época, a pesquisa eleitoral era o tanto de gente que ia nos comícios. Nos comícios. Era um parâmetro. Era um parâmetro. E sempre tinha olheiro. Tinha alguém que ficava do lado ali para entregar para o outro lado como está. A situação aqui é essa. E passava um panorama daquilo que estava acontecendo. Sem contar os que tinham as acusações que vinham de palanque. Era uma política brava, né? E é interessante que depois dos comícios todo mundo se reunia para tomar café lá na Rua Amazonas. João, valia tudo, né? Você podia xingar, não tinha essa lei eleitoral rígida de agora. Não tinha, era mais aberta, mais flexível um pouco, né? Um pouco não, muito. Mudou muito isso aí. Política era palmo a palmo na cidade, muito disputada. E não era só aqui, isso era em todo lugar. Todo lugar. Ô, João, e a dificuldade que vocês tinham, a gente tinha? Porque a rádio ela estava presente em todas as inaugurações, você ia lá, fazia ao vivo. Chegava mais cedo. Nós chegamos a transmitir um 8 de agosto,
o dia todo. A partir das 6 horas da manhã, com a Alvorada, a bandinha, o saudoso Tesourinha, a banda ia lá para a concha acústica, chegamos a transmitir aquilo lá, e o dia todo seguido. Você ia revezando? Ia revezando os locutores, todos na rua. E com uma ordem do Luiz Rivoio. Se alguém pedir a boa música, é sinal que ele não tem argumento. Agora, a boa música, se alguém pedir a boa música, está demitido. Nós vamos falar o dia inteiro da cidade. E falava mesmo. Ô, João, você sabe o que aconteceu comigo uma vez em Marília? Conta aí. A Rádio Verinha. Veracruz e Marília. Veracruz e Marília. Era Rádio Clube de Veracruz de Marília, porque a rádio era de Veracruz. É de Veracruz. Aí virou a Rádio Verinha lá, que você conhece muito bem. E o Beni Andrade era um dos arrendatários lá da... A rádio estava sob a direção do Beni. Acho que era o gerente. A rádio era do Zé Nelson de Carvalho. Zé Nelson de Carvalho foi um locutor que passou por Votuporanga, depois foi inspetor da Rede Piratininga, que era do grupo Miguel Leuze, e que tinha dezenas de emissoras. Mas o Zé Nelson tinha um programa aqui muito famoso e tal. Aliás, o Chino chama José Nelson por causa do locutor José Nelson. Ele ganhou esse nome. E ele conta com orgulho até que é desse locutor que foi para Marília. Você conheceu o Zé Nelson lá, dono da Rádio Dirceu, e que ele saiu era aqui de Radinha de Ara também? A Radinha de Ara também dele, do qual eu fui um dos arrendatários com Oliveira Prates e o Vardão. Nós inauguramos a Radinha de Ara, que era de propriedade do Zé Nelson. Ele tinha a Rádio Inhandeara, tinha a Rádio Dirceu de Marília e a Rádio Verinha. E depois comprou a Terra Branca de Bauru. Ele comprou a Terra Branca também? Comprou a Terra Branca de Bauru, que foi a última rádio que ele teve. Mas eu ia contar essa história, e aniversário da cidade de Marília. E nós fomos para a Avenida Bento de Abreu Sampaio Vidal. O nome do estádio. Também. Que era a avenida e tal. E vamos lá, e e transmitindo, nós estávamos em vários. Aí tinha que, 7 horas da noite, sei lá, 6 horas, que era a hora que vinha, que os comícios. Então nós combinamos, vai todo mundo tomar banho, comer, e eu fico sozinho aqui. A hora que tiver, eu chamo o estúdio, né? A boa música. Pede a boa música. Aí eu tô lá, João, e de repente começa uma peça de teatro. Eu nunca me lembro, a peça era... Eu chovo, tu choves, ele chove. E bom, agora nós vamos aqui na Praça do Tal, a peça de teatro, eu chovo, tu choves, ele chove, e vamos para o nosso estúdio, porque eu não ia transmitir uma peça de teatro pelo rádio. Falei, vamos para o nosso estúdio e voltamos já já. Silêncio absoluto. Não tinha ninguém lá. Porque o técnico ficou 4 horas lá, ninguém chamava ele foi para o bar beber. Aí eu voltava. E agora aqui nós estamos com a peça, tal, agora entra a borboleta. Eu transmiti uma peça de teatro, João. Isso é inédito, eu acho. Né? E a gente fazia isso porque a gente não podia deixar cair a peteca, né? O improviso era uma coisa... Você sabe que falando aí, a gente puxa um gancho. E essa função de técnico de som. Nós tínhamos uma tradição no rádio, você falava nota de falecimento e entrava um fundo musical, uma vinheta, fazia um bom, né? E um dia essa vinheta não funcionou. E o Luiz Rivoio, que estava aí, ele convidou o técnico de som para fazer o barulho da vinheta. O técnico de som era o Antônio Carlos Pereira, o baiano, muito famoso baiano, jogava no Gol do Café. O baiano foi lá no microfone e falou, não, pode deixar que eu faço. Aí o Luiz falou, nota de falecimento. Ele falou, bum. Tudo história. Mas funcionava, João. Muita criatividade. Tem aquela história do Mariano, do Alberto Mariano, que ele falava o horário pelo relógio da igreja. E ele foi dar a hora, porque ninguém preparava nada, você sentava e falava. E ele, agora em Votuporanga são
tiraram o relógio da igreja. Quer dizer, você tinha que... O que você ia fazer? Né? Acontecia de tudo na Ô, época. João, Mas era muito criativo. Era um artista, quem fazia rádio até os anos 80. Ele tinha que ter o dom do improviso, ele tinha que ter padrão de voz, coisa que não existe hoje. Hoje não existe mais. Eu lembro quando eu fiz o teste, que eu entrei na rede Piratininga, que era a radiodifusora em Mirassol. Então existia uma preocupação com o R, da forma que a pessoa foi falar. E o teste era para falar a música Roberto Carlos ou Portão. Então chegava... Tinha R adoidado. Tinha cheio de R. A pessoa chegava e falava Roberto Carlos, tá Portão. Fora. Aí estava fora. Ia eliminando as pessoas desse jeito. Depois tinha uma notícia e tal, mas era uma das... Porque o grande padrão de música, de voz na época, era o do Repórteresso. Era a referência. Era a referência, né? Tinha aquele locutor famoso que fazia trailer de filme. Homens que lutam pela sobrevivência. Lembra disso? Isso. Então passava aqueles filmes de Hércules tal, e ele entrava com aquele vozeirão. Esse era uma referência do rádio. Esqueci o nome nesse momento. E você tinha que seguir Era padrão. Era padrão, tinha que ter boa voz, não podia falar cantado. Hoje não existe mais nada disso. Hoje é uma forma de comunicação que, aliás, dizem que até a televisão entrou em conflito, porque tinha que ter um padrão de voz para que a novela gravasse no Rio de Janeiro fosse entendida na Bahia, onde o sotaque é outro, no Rio Grande do Sul. Então, teve toda essa briga de Brasil. Não, mas uma vez eu estava na Bahia, em Feira de Santana, não, em Salvador, estava com o pessoal de Feira de Santana e estava passando uma novela, Gabriela, alguma coisa assim, que era na Bahia. E os caras morriam de rir do sotaque dos carioca querendo fazer sotaque de baiano. Né? Porque... E o sotaque que prevalecia era o sotaque do paulista, que era melhor entendido em todos os estados. É isso para as notícias. Ô, João... Vamos falar de Votuporanga? Vamos, conta um pouco a história. Para falar de Votuporanga. Conta um pouco da história da Rádio Piratininga. O que aconteceu? Muito bem. A Rádio Piratininga, ela foi... A pioneira foi a Rádio Clube. Eu não estava aqui, mas me parece que foi no início dos anos 60 que essa rádio foi feita. A concessão foi concedida a um grupo. Entre eles estava o Nelson Camargo, que comandou a emissora, e posteriormente veio a Piratininga. A rede Piratininga pertencia a um deputado, Miguel Leuze. Ele tinha uma grande rede, tinha duas redes de rádio, a rede Alpes, que normalmente tinha o nome de Rádio Cultura, tem para todo lugar, e a rede Piratininga, que era Piratininga e Difusora, era desse deputado, Miguel Leuzes. Mas essa difusora de Monte Aprazível, não? Isso tudo fez parte dessa rede. Tudo fez parte dessa rede. E aí, quando entrou no regime militar, nos anos 60, 64, foi caminhando. Mas aí, esse deputado foi cassado. E aí, essa concessão que era dele, ficou, como se diz assim, na expectativa do que iria acontecer com essas emissoras de rádio. A maioria foi vendida. Gerente que gerenciava a rádio foi lá e comprou a concessão. Porque cada cidade tinha sua concessão. Tinha concessão. A concessão era feita pelo Ministério das Comunicações, como é até hoje. Sim. Só que hoje é pago. Hoje a concessão de uma emissora de rádio, você paga a concessão. Quem der mais, leva. É uma licitação. Aquele tempo, não. Aquele tempo era o prestígio da pessoa que estava pleiteando a concessão. E o caso aqui de Votuporanga, ninguém comprou a Rádio Piratininga. E aí veio a cassação da emissora. Mas me parece que tentaram comprar, né, João? Tentou. O
Luiz Rivoiro, Oliveira Prates, e, se não me engano, o Vardão, o Oswaldo Tridapalli, eles montaram um trio para comprar essa emissora. Mas o negócio não fluiu. Chegaram lá para comprar a emissora, sentiram insegurança na transferência dessas cotas, e aí eles retornaram. Aí a rádio foi cassada. E vale a pena ressaltar o seguinte: uma das páginas mais lindas que eu ouvi na minha vida, a crônica mais bonita que eu ouvi na minha vida, foi o José Antônio Sanches despedindo de Votuporanga com a Rádio Piratininga. Deve ter sido lindo. Ele chegou, chegaram aqui os fiscais para lacrar o transmissor da emissora. E aí ele começou. E nesse instante eles estão deixando a Rádio Piratininga, se encaminhando para o transmissor, que fica lá no bairro da Estação. Ele está percorrendo, porque esse som vai silenciar, isso aqui vai acabar, vai ficar na memória do povo, essa rádio. Gente, falou bonito, viu? Foi uma das páginas mais lindas que eu já ouvi. Pena que não tem essa gravação. Não existe, né? Ele contando a despedida da rádio. Maravilhoso. Acho que o ponto alto da carreira dele foi aquela crônica. Então, João, naquela época tinha algumas pessoas boas para fazer isso. Luiz Rivoiro era um bom também para fazer essas coisas emocionais. Nós tínhamos aqui um programa chamado Uma Janela para a Vida. Deixa eu tentar lembrar que o jornalista, ele veio de São Paulo e daqui foi para... Eles gravaram até um disco. Até um disco. Esse cidadão, esse radialista, é um poeta de mão cheia. Ele tinha um programa das 11h30 ao meio-dia, que era uma crônica que ele lia e parava Votuporanga para ouvir essa crônica dele. Na Rádio Clube? Na Rádio Clube. E o pior de tudo, a maioria das vezes, ele dormia até tarde. E a hora que acordar, ele estava na hora do programa. Ele mandava todo mundo sair de lá, fechava a porta do estúdio, punha as duas mãos no ouvido e falava meia hora. Você escutava... De improviso? De improviso. Crônicas lindas. Minha amiga professorinha, falava de uma professora antiga. Meu conhecido lixeiro, o cara que varria a rua. Gente, coisa maravilhosa do passado. Tem um LP, realmente. Tinha um LP. Uma Janela para a Vida. Gravado na RGV, era uma gravadora que tinha aqui em Votuporanga, Rádio Gravações Votuporanga, de propriedade Oliveira Prates, do Luiz Rivoiro, e que essa gravadora, ela gravava para o interior de São Paulo inteiro. Mas gravava o quê? Gravava vinhetas, vinheta. Cetatos, música sertaneja, vinham... Cada gravava, tinha muitas duplas sertanejas, gravava aqui, mas não reproduzia. Ele só era ficava, era um só, mas ele levava e tocava em todo lugar. Maravilhoso. Eu devo ter até hoje esses discos ainda, alguns exemplares. Era uma loucura. E eu estava, um pouco antes do falecimento do Léo Oliveira Prates, eu encontrei com ele e nós estávamos falando, relembrando os programas de rádio e tal. Você falou o negócio de parar a cidade. A cidade realmente parava para ouvir. Programa de esporte, programa policial, né? Jogos da Votuporanguense. Jogos da Votuporanguense. Tantos outros. Tinha programa musical aí que o Léo traduzia música. Tinha o pessoal ficava atento naquilo lá, escutando. Tinha muito disso aí. Ô, João, locutor de polícia, o Zé Antônio Sanches foi o mais, ou não? Olha, eu estou até suspeito de falar isso. Porque eu tive mais de 10 anos no programa Ronda Policial. Palco meu, foi um Deus nos acuda. Mas você veio depois dele. O Zé Antônio Sanches tinha um programa que chamava Rotativa no Ar. A Rotativa no Ar, na verdade, era um jornalismo padrão da Rede Piratininga. Mas ele mudou, ele não fazia jornalismo, ele fazia só polícia. Polícia e recados, tal. Ele sabia
tinha uma criatividade muito grande. E teve a maior audiência em Votuporanga, esse rotativo. Agora, era ele sozinho ou ele tinha algum repórter? Não, ele fazia com outro. Outro, às vezes o Exupério era uma voz que fazia muito com ele e tal. E esse Rotativa pegou. Passado um tempo, o Rotativa saiu. Como que era o slogan? Rotativa no ar. Se você não quer... Não, essa é da Ronda Policial, essa fui eu. Mas ele tinha um também, né? Se você... Tinha uma musiquinha, Rotativa, vai pelo mundo, não sei o quê, tem um negócio assim. Aí a sua se você não quer virar notícia... Não provoque a chegada da polícia. Na verdade, eu colei isso aí, porque o que existia era, se você não quer virar notícia, não provoque os acontecimentos. Mas como o meu programa era policial, então não provoque a chegada da polícia. E rimava também, né? Rimava. Notícia com polícia. Rimava. Criei alguma coisa assim na época, que era muito... Era gostoso fazer isso. Era um prazer imenso fazer aquele programa. Uma senhora audiência. Era normalmente 11 horas da manhã, né? Eu lembro quando criou-se a lei da obrigatoriedade de usar o capacete. E na época surgiu até um concurso aí para motivar o cara para o capacete, não sei o quê. E eu fiz lá, motociclista, o capacete é a sua segurança. Põe isso na sua cabeça. Então, quer dizer, pegou, todo mundo gostava, tal. Essas coisas todas que foram acontecendo, né, Zé Carlos? E havia muito essas frases de efeito, né? Que alguém motorista, pare, olhe, escute. Motorista, cuidado, atrás de uma bola vem sempre uma criança. Lembra disso, né? Você fazia tudo isso. E a equipe de esporte também era uma coisa... Muito criativa. Muito criativa. Dos locutores, narradores da Votuporanguense, quem que você... Olha, Votuporanga teve privilégio de desfilar grandes narradores. Eu aponto aqui. Quando eu cheguei, tinha um tal de Mitsuyoshi, um japonês. Esse japonês era fantástico. Você acredita que o comentarista que fica do lado dele não ouvia ele falar? E você ligava o rádio e parecia que ele estava gritando desesperado. Era uma mágica que ele fazia. Nunca entendi aquilo até hoje. E a gente, quem falava muito disso era o Meneghetti. Meneghetti ficava impressionado. Meneghetti era um técnico de som. Um grande técnico. Vanderlei Meneghetti. Bom, mas aí nós tivemos o Caio Plínio. Para mim, o melhor narrador de Rio Preto, tudo. Não tinha ninguém com a qualidade dele. Saiu daqui, foi para Rio Preto. De Rio Preto foi gerente da Coca-Cola, tal, deixou o rádio. Nós tivemos aqui o Galileu Silva, da Piratininga, muito bom narrador. Passou por aqui o J. Ávila, um pouco antes, que foi gerente da Rádio Piratininga e também foi um grande narrador de futebol. O J. Ávila não era mais repórter de campo? Não. Não. Repórter de campo ele foi na Bandeirantes, São Paulo. Mas aqui ele narrava o jogo. Cláudio Craveiro chegou a viajar com ele daqui a Tupã, tudo terra, naqueles fusquinha, sabe o pé de bode que tinha? Uns fusquinha aqui. Foram os dois juntos. Imagina o que virou o J. Ávila depois. É verdade. A ponto de se tornar o homem da FIFA e tudo mais. Bom, e nós tivemos o Léo. Léo Oliveira Filho se consagrou. Foi o que mais, eu vejo que mais tempo ficou no rádio em Votuporanga narrando futebol. E com detalhe, ninguém amou tanto a votuporanguense no microfone quanto ele. O Léo, a ponto de não gritar o gol do adversário. Não gritava. Não gritava o gol do adversário. Uma vez, João, o Carlos Márcio era presidente da Votuporanguense. E o Carlos Márcio estava em São Paulo. E ele ligou para a rádio para saber quando estava o jogo. E aí, não sei como foi, puseram o Léo para falar com ele. Ele é ao vivo durante o jogo. E aí o time adversário fez um gol. E eu acho que o Cláudio falou, gol, né? Tinha aquela história.
Aí o Carlos Marques falou assim, o que foi? Não foi nada não, foi gol do Penapolense, vai, vamos continuar conversando. Quer dizer, ele não... Tem muitas histórias envolvendo o Léo. Eu participei muitos anos acompanhando o Léo aqui, fora. Diria que a gente passava o ano inteiro, todos os domingos, ou aqui ou viajando. Mas a demonstração dele de amor pela Votuporanguense era muito grande. E eu tentava corrigir, falava, Léo, você tem que gritar gol do adversário, porque o cara que ouve o futebol, ele não está com o radinho no ouvido. Ele liga ali e fica fazendo alguma coisa. A hora que grita gol, ele vai lá, ergue o volume, vê de quem foi e abaixa de novo. Agora, se você não grita, ele não sabe nada. Uma vez nós estávamos em Ribeirão Preto, a Votuporanguense estava perdendo de 5-0. Estava mal. E o Léo narrando, agora vai melhorar. Entrou esse, vai melhorar, e vai melhorar. Aí o Ribeirão, o comercial de Ribeirão, fez 6. A hora que a bola entrou, ele olhou para mim e falou, eu estou desanimado. Ele não gritou gol. Ele olhou e falou assim, olha, eu estou desanimado. 6. Não, e era rádio, né? Não tinha imagem, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Então tem desses negócios aí que... Era muito bom. E conta uma história aí por exemplo, na política, João, você fez comício também ou não? Fiz. No rádio não tem nada que eu me arrependo de não ter feito. Eu fiz tudo. Eu marco essa data, 7 de agosto de 76, na Câmara Municipal. Título de cidadão para o Paulo Maluf, governador de São Paulo. Estou transmitindo paletó e gravata, de repente entra um monte de gente de chapéu na cabeça, Juvenal Lopes, Herculano Beretta. João Carlos, tira esse paletó aí, corre que o locutor do rodeio não veio. Era o Zé do Prato, o maior locutor. Mas como eu fazia comercial para eles, entenderam que na falta dele eu dava conta. Então, já me enfiaram um chapéu na cabeça ali mesmo. E você fez festa de peão, João? Fui fazer uma noitada de peão. Uma noitada de festa de peão, sortei na porteira 2 e mandei o pau lá do jeito que... Desculpa, o telespectador vai ter que cortar essa parte, meu Zé, porque, olha, sinceramente, aí fizemos, a premiação e tal. Aí, quando eu tô meia-noite, por aí, eu tô encerrando aquele negócio tudo, eu ia lá embaixo, o pessoal tudo de paletó e gravata chegando e me chamando urgente, porque o show lá do Votuporanga Clube já ia começar, era o baile da cidade, e à meia-noite tinha que fazer abertura, era eu também. Era você? Era eu. Então eu fiz na mesma noite a política, a Câmara, o rodeio e a apresentação do baile do Votuporanga Clube, baile aniversário da cidade. Fatos, existiam outros bons locutores, sempre tivemos bons locutores, mas eu trafegava muito bem nesse meio aí, com coluna social no jornal, aquele negócio todo. Você fez muito tempo coluna social, né, João? Fiz 10 anos de coluna social. Quando eu cheguei aqui, praticamente eu vim com uma dessas missões também, que era fazer a parte social do jornal A Vanguarda. Por 10 anos eu fiz a coluna social, promovemos o baile das debutantes, alguns concursos de beleza da época. Ô, João, o baile das debutantes era um acontecimento, né? Era o baile do ano, né? Era o baile do ano. Branco, prioridade das debutantes, ninguém podia entrar de branco, era só as meninas. Ah, é verdade. O paletó era traje a rigor, black tie, borboletinha. Então, e sempre vinha um artista. E sempre vinha, às vezes 2 bandas, uma de um lado, outra do outro. Era um grande baile. O padrinho das debutantes, o paraninfo das debutantes, sempre era o artista do momento. E louva-se aqui, pelo menos eu vou lembrar de 2 grandes ex-presidentes. O Ramescuri foi realmente
um grande promotor de bailes em Votuporanga, ao lado do Dr. Joaquim Figueiredo da Costa. O Dr. Joaquim, na primeira gestão dele, trouxe os incríveis em Votuporanga. O clube não estava pronto. Veio o ônibus de Rio Preto para o baile de Votuporanga. Teve esses momentos sociais muito altos em Votuporanga e isso ajudou a projetar a Votuporanga que nós vivemos hoje. E eu lembro quando veio a Dona Irã Barbosa, então vinham esses ícones, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Nós tivemos circuito universitário com Vinícius de Moraes, Toquinho, Trio Mocotó, Marília Medalha, na época. Nós tivemos o Juca de Oliveira, em duas grandes... Quando ele era o Nino Italianinho da novela, o Fábio da Fábrica, que era a novela do momento, ele veio aqui. Ele fez um monólogo. Fez um monólogo aqui. Se não me engano... Eu queria lembrar o nome. Eu estou tentando lembrar também o nome do monólogo. E você falou em Nino Italianinho. E Fábio da Fábrica. Eram os dois artistas do momento. Que o Zé Buck trabalhou nessas duas novelas. Trabalhou nessa novela também. O Zé Buck era um dos irmãos lá do Nino Italianinho. O Zé Buck era da TV Tupi, né? Mas o Nino Italianinho era da TV Tupi. Foi da TV Tupi também. E a Fábrica também. Tem razão. Zé Buck de Almeida, nosso amigo. Você sabe que ele é meu pseudo-padrinho, né? Né? Na verdade, o pai dele era meu padrinho e ele disse que é meu padrinho também. E o Zé Buck, ele tinha uma atuação muito grande no teatro de Votuporanga com o professor Geraldo Machado. Aqui tinha um grande grupo de teatro, né? Sem dúvida. A revelação maior que eu vejo do professor Geraldo e o teatro de Votuporanga foi na disputa do Cidade contra a Cidade do Silvio Santos. Sim. Ele levou um grupo de teatro formado lá no Instituto de Educação, alunos dele, e que deu um show. Nós vencemos as duas vezes, conquistando ambulância para Santa Casa. Primeiro vencemos Andradina, e depois a grande disputa foi com Pindamonhangaba. Isso em 1972. O Zé Antônio Sanches foi o apresentador. Gente, um passado maravilhoso. Mas vamos lembrar... E o Zé Buck estava na TV grupo. Tupi. E ele até nos conduzia nos bastidores. Olha, vocês vão perder aqui, vão ganhar ali e tal, porque ele estava sabendo dos dois lados. Viu? Vamos lembrar essa Cidade com Cidade, porque era coisa que... o Silvio Santos, ele era um gênio para sacar essas coisas. Porque no dia da Cidade contra a cidade inteira ficava assistindo o programa. Não tinha Globo. Naquela época era o Silvio Santos. Era a maior audiência que podia imaginar. E eles levavam duas cidades que faziam provas, é isso, né? Isso. Lá no palco, né? Ô Zé, para você ter uma ideia, essa disputa com Pindamonhangaba, nós tivemos... nós chegamos lá e tomamos conhecimento que o instrumental, o sax, eles haviam contratados um sax do Teatro Municipal de São Paulo. Então, eles nos davam como derrotado. Olha, vocês vão perder. Porque tinha uma prova de sax, é isso? Sax. O nosso é o Tesourinha. O Tesourinha contra esse famoso astro do Teatro Municipal de São Paulo. A hora que terminou, esse cara foi lá, realmente deu um show, deitou no chão, não sei se você lembra disso, mas ele deu um show. Aí veio o Tesourinha com o estilo dele próprio, tal, tocou direitinho, todo mundo aplaudiu, foi para os jurados. O primeiro jurado deu Pindamonhangaba, o segundo deu Votuporanga, o terceiro Pinho, o quarto Votu. E foi indo, empatou. Aí ficou para decidir, o Silvio Santos falou, bom, o último dos jurados é o maestro Arruda Paz. Nossa, era o grande nome. Era o grande maestro. Aí o maestro Arruda Paz falou, olha, nós estamos diante de dois grandes talentos. É difícil definir este ou aquele. São dois profissionais altamente qualificados. Não tem como eu decidir. Aí o Silvio Santos falou, não, para aí, não pode parar o programa.
Você vai ter que escolher um ou outro. Então eu te faço a seguinte pergunta. Para tocar na sua orquestra, na famosa Orquestra Rua da Paz, com quem você fica? Ele falou, eu fico com o Votuporanga. Você imagina, eu chorava, isso aí você chora numa hora dessa. É verdade. Aí vem o cantor. O cantor nosso era o Bebeto, da banda Jovem Capri. Cantava tudo. O cantor deles veio de paletó e gravata e cantou um grande sucesso do Nelson Gonçalves. Vozeirão, encheu. O Bebeto entrou de costa, com a camisa listrada, cantando Samarina. Tal. Ele levantou o auditório. O jurado foi tudo do nosso lado. A gente ganhou todas lá. Foi impressionante essa disputa. E quando chegou no teatro, que você perguntou, aí o professor Geraldo mostrou todo o talento dele. Naquela época, os nossos meninos já voavam no palco. O que está acontecendo hoje nas novelas. Naquela época já tinha uma apresentação fantástica. Muito bom, Votuporanga. Você sabe que o professor Geraldo, ele era um cara respeitadíssimo no Brasil. O Geraldo era um grande desenhista. Ele veio de Araraquara, ele tinha uma formação muito, muito qualificada e ele abraçou o Votuporanga como rotariano que era, instrutor de teatro e tinha uma presença muito forte na condução da juventude. O pessoal gostava dele. Você sabe quem era grande amigo dele? Inácio de Loyola Brandão. Amigo. Tanto é que tem um livro do Inácio de Loyola Brandão que é dedicado ao Geraldo Machado. Grande amigo. Eu tive um pouco de amizade com o professor Geraldo. Ele mostrava cartas e tal. Mas tinha uma coisa que o professor Geraldo fazia, junto com o professor Laerte, que era enfeitar a rua em Corpus Christi. Laerte Bellini Pereira. Olha, os desenhos, né? A gente passava, na época de estudante, passava a noite toda desenhando a Rua Amazonas, com pó de café, pó de serra, e fazia uns desenhos realmente bonitos. Eu tenho saudade dessa época. Ô, João, a gente pegava serragem, tingia, mas aí a gente ficava tomando conta para outra turma não ir lá roubar, porque alguém faltava a serragem, e a gente passava a noite inteira vigiando. Não, e no outro dia também tinha que ter gente, tinha que não deixar ninguém pisar ali. Tinha que preservar aquele... Era na Rua Pernambuco, né, João? Começava ali na Rua Amazonas, dava a volta na Santa Catarina, vinha pela Pernambuco até aqui na Ceará. Na Ceará voltava para a Rua Amazonas e ia para a igreja. Aquele roteirinho ali. E era muito bonito, né? E me parece que quem trouxe essa ideia foi o professor Laerte, que ele tinha visto, se não me engano, em Matão. Que é vizinho lá de Araraquara, né? Aí... Matão é referência até hoje. Em enfeite de rua. É uma referência. Muito bonito, Zé Carlos. E o professor Geraldo, ele tinha uma... Eu não sei se foi na Praça São Bento ou na Matriz, que foi ele que fez aqueles desenhos das pedrinhas, não sei se foi a... E o professor Geraldo, o João, ele tinha um projeto da hoje Catedral, que era a Igreja Matriz, ele fazer afresco, que é uma técnica dificílima. E ele queria fazer esse afresco, que acabou não dando certo, porque tal. Ele era um visionário, né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Votuporanga teve muito disso. Ô Zé, o que a gente tem em Votuporanga hoje é fruto de um pioneirismo que nós tivemos em vários setores da cultura, do esporte, da política, muito sério. Votuporanga, às vezes a pessoa fala, o Votuporanga é o que é hoje, porque veio a Estrada de Ferro. Não, a Estrada de Ferro foi para todo lugar. Votuporanga é o que é pelos seus habitantes, pelas pessoas que aqui estão. Se você imaginar que em 1954, Votuporanga tinha o quê? 10 anos. Uma população, o que tinha? 10 mil habitantes, 15 mil. O padre chegar a fazer uma catedral como essa, começar em 1954, desenhar o tamanho de uma igreja magnífica como essa, não tem nenhuma na região com esse potencial. Ele sonhou com uma cidade de 100 mil habitantes.
Fez. Você sabe que o Oswaldo Casado, aqui no programa, ele diz que o pai dele era muito ligado e tal, e diz que quando o padre, que eu não me lembro o nome, ele veio e falou desse projeto, disse que o Oswaldo disse que o pai dele falou, não, mas precisa disso tudo? É desse jeito. Isso é muito para Votuporanga. Visionário, visionário. Em 1967 foi criada essa faculdade, Faculdade de Filosofias, Faculdade de Ciências e Letras em Votuporanga. A faca. Não tinha em lugar nenhum. Era uma cidade, 67 tinha o quê? 30 mil habitantes, 20 mil habitantes. Imagina o que seria, hoje tem uma faculdade. Pessoal alugando casa, fazendo aquelas repúblicas para tudo quanto é lado em Votuporanga, de estudante de fora que vinha para cá. Olha a visão desse pessoal da época. O prefeito é do Dalvo Guedes, criador. Votuporanga avançou muito, muito. Votuporanga teve um cinema na década de 50, o Manuel Mata. Ele era um... Já imagino o que é isso. Nós tínhamos aqui, antigamente, para se chegar na estação, o caminho da Rua Pernambuco. Rua Pernambuco, até onde está hoje o ginásio Jane Maria. Sim. Lá ia beirando a estrada, Aí vem em 68, alguém teve a visão de abrir a Avenida Prestes Maia. Só tinha charrete que ia buscar gente lá na estação. E nós com uma baita de uma avenida, com 2 pistas desse jeito. Alguém imaginando, essa cidade vai crescer muito para lá. Então, tem lances na cidade. Ou seja, quando eu vim de Mirassol, eu vim empolgado, porque na rádio nós estávamos com uma campanha de uma loja de Rio Preto, It's Magazine, dá um Fusca. Nossa sorteio de todo mundo correndo para essa loja para comprar. Cheguei aqui, o comércio dava 3 carros. Lá dava 1, aqui dava 3. Deado da Corcel, lembra até hoje. Casa Matos dava um Fusca. E a Casa Alvorada, o senhor Ralim, o Azulão, um Opala. Naquela época. Olha o dinamismo. E era a loja que dava, né? Não era a cidade. Era a loja, era o sorteio ali. De quem comprava, punha o cupom ali. O movimento daí atraía consumidor de todo lado. O comércio foi grande, foi crescendo. Nós já tínhamos, naquele tempo, aqui a Riachuelo, Pernambucana, Casa Jaraguá. Tinha uma grande rede de lojas. Votuporanga é atrativa. Não, e nós tínhamos aqui irmãos Martins, né? Tinha Dias Martins. Dias Martins, tinha aqueles armazéns, Matarazzo, tudo chegando. Zé, em saúde, nós tínhamos 4 hospitais. Santa Casa, Casa de Saúde, Dr. Jamilo, Hospital Santa Catarina, Dr. Alberto e Dr. João, Hospital São Paulo, Dr. Firoz. Então, tinha 4 hospitais na época, era um centro de saúde. Uma cidade com 30 mil habitantes, com 20 mil habitantes. Essa cidade tem que crescer. Não, e Votuporanga era uma cidade pequena que tinha 3 jornais. Também. Né? Tinha 3 jornais, 2 emissoras de rádio. Tinha 2 emissoras de rádio. Tinha. Outro negócio, outro dinamismo que eu vejo de Votuporanga, quando se criou o Distrito Industrial. Todo mundo fala, é para atrair indústria de fora? Não. É para atrair indústria daqui. A B. Pereira, a Jovanel, que era comerciante, virada industrial, Fixambel, tantas. Próprio votuporanguense foi abrindo indústria. E diz que o Antônio Pereira, né, a B. Pereira... Antônio Batista Pereira. Ele era uma pessoa que ele incentivava muito os seus funcionários a abrir fábrica de móveis, de estofado. Ele é o pioneiro, ele tem uma história realmente muito bonita. Ele foi um dos precursores da indústria de móveis estofados. E era uma pessoa muito ativa. Eu tive a feliz oportunidade de entrevistá-lo em algumas vezes. Me lembro muito bem quando veio a Pirespuma do Oeste para cá. Uma grande conquista. Então, teve uma reunião de todos os empresários. E lá estava a B. Pereira, estava o Nasser Marão, estava a família Costa. Foi um almoço que teve na ABB. E eu estou lá com o meu gravador na fotografia. E teve uma época, João,
Ainda nós temos bastante indústria de móveis, mas teve uma época que Votuporanga tinha um monte de indústria de móveis, né? Era uma segunda ou terceira cidade do estado de São Paulo, do Brasil. Era a segunda do Brasil, segunda maior produtora de móveis estofados do Brasil. Primeiro lugar era no sul do país, não lembro, é uma cidade do Rio Grande do Sul, que era, na época, a liderança, mas Votuporanga postava como segundo lugar. E depois essa indústria diversificou. Veio a metalúrgicas, né? Cresceu produção de roupas também, né? Roupas apareceu lá. Votuporanga tinha muita oficina de roupa, que fazia roupa para grandes marcas, Teve sim. Teve uma época que a alta costura predominou em Votuporanga, assim, e com isso a cidade desenvolveu, foi oferecendo emprego. Tem que ter emprego, né? Você vê a velocidade que desenvolveu a zona norte de Votuporanga. Outra cidade. Nós todos estávamos aqui quando a rodovia passava ali, no Vilar acabava a cidade. Continuava só aquela avenida que ia para Paris, aquela rua que ia para Paris. Uma estrada. Né? Uma estrada. E, de repente, da noite para o dia, louva-se o Mário Pozobon como um grande loteador de terrenos em Votuporanga, motivador do desenvolvimento também. Então, nós tivemos pessoas certas nos lugares certos para o crescimento da cidade. Ô, João Carlos, um mais ou menos, tal, mas Votuporanga sempre teve bons prefeitos, né? Assim, nós não tivemos aquele prefeito que arrasou com a cidade, com muitas cidades, né? Eu acho que foi um dos motivos que Votuporanga avançou. Sempre teve a rivalidade política, isso é natural. Mas nós temos uma história que todos os prefeitos colocaram aí o seu tijolinho no desenvolvimento da cidade. E de uma forma muito que eu vejo, nós não tivemos casos de corrupção que marcou, nada disso. Todos os prefeitos saíram da prefeituras pobres. Não tivemos nenhum que falasse assim, não, esse aqui saiu. Os últimos tempos, nós tivemos prefeito rico, sim, mas não daqueles que se enriqueceram na prefeitura. É bom que se diga isso. Sim. Porque era de família rica. De família rica, tradicional. Eu vejo essa arrancada dos últimos tempos, desde a criação do Grupo Raízes, que promoveu aquela grande exposição, que trouxe para Votuporanga, vamos pôr isso na história Roberto também. Carlos. O único show que o Roberto Carlos fez na vida, numa exposição aberta, foi em Votuporanga. O negócio dele é reservado, paletó e gravata, certinho, aqui em Votuporanga. Até eu já não sei como convencer o Roberto também Carlos. Não sei. Na época, um pessoal acho que foi de Uberaba, que eu encontrei em Rio Preto, eu falei que vinha Roberto Carlos, e disse, aposto o que você quiser. Isso vocês não levam nunca. Aí eu tive que ligar para o cara e falar, não, vem no show que eu guardei o seu lugar aqui. Não pode. Não. Tem uma história do Zé Carlos, o Caco, que era do café e tal. Ele é apaixonado no Roberto Carlos. Ele tinha uma... E aí o Carlão, que eu acho que o Carlão era o presidente da Raiz, bom, não sei, a turma lá, pegou o Caco para ser motorista do Roberto Carlos. Pegar ele no hotel, levar para... Diz que ele chorava que nem criança, cara, sabe? Tinha vontade de levar o Roberto Carlos, isso vai ficar para a história, né, na minha família. E realmente eram grandes shows, né? Não, o show do Grupo Raiz foi espetacular. Depois tivemos uma série de conflitos aí, nada interno aqui, mas que prejudicou o projeto que eles tinham de fazer um recinto próprio para a exposição. Chegaram até a adquirir uma área para fazer um recinto próprio, mas o projeto não deu certo. Infelizmente, teve alguma coisa aí e tal, sei lá. É só eles que sabem contar a história, mas desistir de fazer exposição. Mas isso aí deu uma responsabilidade enorme no grupo. Você não imagina o que é esse grupo assumir a Santa Casa. Trazer para eles, na época, o Juninho Marão assumindo a Santa Casa, mudando tudo que existia lá. Consta que tiveram uma audiência com o então secretário estadual da Saúde,
e teriam feito uma aposta na mesa. O que o senhor mandar para Votuporanga, o senhor pode anunciar dobrado. O senhor manda esse tanto e a gente dobra. Ah, teve isso? Teve isso. Não, vou mandar 1 milhão, então o senhor não anuncia que o senhor deu 2. Nós arrumamos o outro lá. Então, a Santa Casa cresceu, modernizou, avançou. Jantares memoráveis, com o show do Toquinho, tudo no Açaí, em prol da Santa Casa. E os ingressos eram vendidos, todos com muita antecedência. Ô, João, um grande momento de Votuporanga. Recentemente eu estive conversando com o Carlinhos Marão, e eu vi uma foto lá, tal, e ele estava falando, essa foto foi o único dia que eu vi meu pai chorando. Eu não me lembro o nome, eu lembro muito dele. Era uma pessoa, era muito amigo do seu Nácio. Ele tinha uma loja, um negócio de bateria, ali na rua Pernambuco, ali perto do Jabur, ali, quando era o Jabur. E ele teve que fazer hemodiálise. Então, aqui em Votuporanga não tinha hemodiálise. Ele tinha que ir para Rio Preto. Ele pegou e se suicidou. Isso ficou muito... E disse que o seu Nácio chegou na Santa Casa e falou, gente, como é que nós não temos hemodiálise? Pô, não tem, vai ficar em 1 milhão. Disse que o Nácio comprou 3 ou 4 aparelhos de hemodiálise e na entrega ele chorou. Nós tínhamos também, a Santa Casa sempre teve pessoas que abnegadas, né, que fizeram, até hoje fazem, né? Tivemos. Santa Casa teve, porque é difícil administrar o hospital público. Agora eu digo um negócio. Nós temos uma tranquilidade em Votuporanga. É preciso que a pessoa tenha conhecimento do atendimento em outras santas casas, em outros hospitais públicos. Para falar do nosso. Para falar do nosso. E avançou muito. Nosso tempo mudou. Santa Casa hoje é um espelho, é um modelo em Votuporanga. Agora, atendimento, saúde pública, é difícil de administrar. É muito difícil. Ô, João, como também é difícil administrar o nosso tempo, porque já acabou. Que pena, hein? Já vai para quase 1 hora. Que pena. E que papo gostoso. Eu sei que nós poderíamos falar vários temas, mas aí daria 4 horas de programa. Mas eu quero te entrevistar um dia ainda. Me convida. O entrevistador será o entrevistado. E aí eu quero que você me conte daquele tempo que você foi na TV, um Charlie Chaplin. Era você e quem que era? Eu e o Zito Ferrari. O Zito Ferrari. Nós tivemos uma disputa na TV Rio Preto. Naquele tempo era TV Progresso, não sei. Não, era TV Rio Preto, era Record. Ah, TV Rio Preto. Então nós tivemos cidade contra cidade, Votuporanga contra Olímpia. Isso. Eu fui o locutor, o apresentador de Votuporanga. E um dos quadros que nós tínhamos era um quadro de lazer, de cultura, e você foi um dos personagens. E sabe quem dirigiu aquilo, quem fez? O professor Geraldo Machado. Porque Mas conta aí como foi esse quadro seu. Não, porque é o seguinte, o Zito tinha feito tinha descido a Rua Amazonas numa escola de samba com o Charlie Chaplin. E pegou e tal. E aí tinha uma apresentação livre. E nós sentamos com o professor Geraldo. E aí, aí o Zito falou, e se eu fizesse um quadro do Charlie Chaplin, né? Do Carlitos? Aí o professor Geraldo, legal. Aí o professor Geraldo criou o personagem, era eu, o Celso, o Celcinho, que era dono da farmácia. Então nós dois contracenávamos com o Zito. E eu lembro que a gente pintava o rosto de branco. E o Zito era fantástico. E nós acabamos vencendo. Eu lembro disso. Nós acabamos vencendo. Aliás, louva-se também o professor Wellington Garcia Pérez. Muito. Na época, saudoso professor Wellington Garcia Pérez, na época ele era o diretor do CTA. Sim. Diretor do Colégio Agrícola. E o Colégio Agrícola deu uma baita estrutura para a gente apresentar aquele programa. Nós levamos para a TV o Carnaval de Votuporanga, o grande Carnaval Sim. de Votuporanga contra o folclore de Olímpia.
Foi uma disputa acirrada, verdade. muito acirrada. E, mais uma vez, Votuporanga venceu. E a gente chegou aqui com muita alegria. Gostoso lembrar isso aí. Gostoso. Um pedaço da nossa vida. Mas parabéns, Zé Carlos, pelo seu programa. Eu sou um dos grandes incentivadores por você estar aqui com esse programa. Nós estamos abrindo espaço no jornal A Cidade para que o resumo dessas entrevistas fantásticas que estão sendo apresentadas aqui vão para os leitores também do jornal e que fica perpetuado. Sim, a nossa história. Ideia é essa. Não se chega ao futuro sem respeito ao passado. Exato. E o nosso passado é maravilhoso. É maravilhoso. Obrigado por ter me chamado. Obrigado a você, João. E então agora nós encerramos o nosso programa Baú de Votu com João Carlos Ferreira e nós voltamos na próxima semana com mais um entrevistado. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem.